Olá você, professor Alex Lira na área, para juntos fazermos uma revisão completa voltada ao cargo de técnico tributário da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul. É muito bom estar contigo. Bem, nessa revisão a gente não vai dar para ver tudo detalhadamente, os pormenores de cada assunto, assim como eu apresento para os meus alunos do meu curso completo. A gente não é este o nosso foco. Nosso objetivo consiste em fazer uma revisão dos pontos principais da matéria, identificando como o CESP tem cobrado isso nos concursos públicos. Vamos ver o detalhe de cada um. Nesse vídeo, vamos ver sobre raciocínio lógico. Eu vou fazer um vídeo em seguida só sobre os tópicos previstos no edital para matemática, tudo bem? Então veja aí na tela o que é que a banca está cobrando dentro de raciocínio lógico no edital deste concurso. Bem, esse é um edital um pouco diferente do que o CESP costuma cobrar. Ele resumiu alguns tópicos, deixou de cobrar alguns assuntos. Veja aqui então de raciocínio lógico que foi cobrado para você. O primeiro tópico consiste numa chamada associação lógica. É aquele assunto que você precisa identificar a relação entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios e, com base nisso, ter condição de deduzir novas informações. Por exemplo, fulano tinha um carro de determinada marca, a cor era tal e tinha 17 anos. Já cicrano, aí vai dando características das pessoas e você tem que amarrar a característica correta para cada pessoa. Isso aí despenca nas provas de concurso, o CESP cobra bastante e eu tenho certeza que vai ter mais de um item na prova relativa a esse concurso, a esse assunto. Eu nem preciso falar, você já sabe que a nossa matéria é a segunda, junto com o português, é as que tem mais peso na prova. São 25 itens aí de raciocínio lógico e de matemática. Ok? Então esse é o primeiro tópico que a gente precisa estudar. E o que é importante nesse assunto? Primeiro que você tenha a condição de perceber uma estratégia de resolução dessas questões de associação lógica. Para isso eu criei esse passo a passo aqui para você. Todos os slides vão estar disponíveis num link que está aqui na descrição do vídeo para você baixar. Olha o primeiro passo. Consiste em identificar os grupos de informações. Você vai perceber que está falando de determinadas pessoas, associadas essas pessoas a cores de camisa, as idades delas e assim por diante. Esses são os grupos de informações. Em seguida, você vai perceber as afirmações do enunciado. Ora, José, ele está usando uma camisa vermelha, ele tem 17 anos e assim por diante. Vai dar algumas afirmações. Com isso, você tem condição de construir uma tabela principal que vai dar a possibilidade de você, ao preenchê-la corretamente, marcar a alternativa correta. E você vai preenchendo essa tabela com base nas afirmações que foram dadas no enunciado. Aí você vai aplicar a regra do preenchimento automático. Em que consiste essa regra? É assim, ó, nessas questões de associação lógica, quando você monta uma tabela, se em determinada linha você marcou sim para uma determinada característica, você pode marcar não para as demais. Porque, por exemplo, uma pessoa está usando cor vermelha, as outras estão usando as cores azul, branco e preto. Se você marcou sim para José, que ele usa camisa de cor vermelha, então você pode marcar não para as demais linhas, porque ele só vai usar a camisa da cor vermelha e não das demais cores. Então essa é a regra do preenchimento automático que você precisa aplicar quando estiver preenchendo essa tabela. Depois, finalizando, é correr para o abraço, né? Reunir os resultados obtidos e analisar as alternativas para marcar aquela opção correta. Então, a partir de agora, a gente vai resolver algumas questões em que o CESP já cobrou esse assunto de associação lógica, que vai ficar mais claro para você perceber como é que também pode ser cobrado na sua prova. Veja aí. Em um restaurante, João, Pedro e Rodrigo pediram pratos de carne, frango e peixe. Não necessariamente nessa ordem, mas cada um pediu um único prato. As cores de suas camisas eram azul, branco e verde.
Pedro usava camisa azul. A pessoa de camisa verde pediu carne e Rodrigo não pediu frango. Essas informações podem ser visualizadas na tabela abaixo, em que o cruzamento de uma linha com coluna V corresponde a fato verdadeiro e F corresponde a fato falso. Aí está aí a tabela que a gente vai se basear. Considerando a situação apresentada e no que couber o preenchimento da tabela acima, julgue o item seguinte. Se João pediu peixe, então Rodrigo não usava camisa branca. Observe, meus amigos, que estamos diante de uma questão em que precisamos agrupar corretamente as informações, as características a determinadas pessoas. No caso aqui, a João, Pedro e Rodrigo. São, então, 3 grupos de informações. O primeiro grupo é esse, os nomes das pessoas envolvidas. O segundo grupo é o tipo de prato que eles pediram, que poderia ser de carne, frango e peixe. Mas, claro, cada um só pediu um único prato. E o terceiro grupo de informações eram as cores de suas camisas, que poderiam ser azul, branco e verde. Daí passa a dar algumas informações. Olha a primeira. Pedro usava camisa azul. Aí na tabela a gente percebe que ela foi agrupada de modo a poder relacionar todas as informações. Por exemplo, Pedro usava camisa azul. Aí você faz a ligação aqui de Pedro com a cor de sua camisa azul, de modo que você obtém essa informação V, porque é um fato verdadeiro no relacionamento dessa linha e dessa coluna. Em seguida é dito que a pessoa de camisa verde pediu carne. Aí a gente vai ver essa linha e essa coluna. A pessoa de camisa verde pediu carne. Está aqui, olha a informação. Carne e verde. Em seguida é dito que Rodrigo não pediu frango. A gente vai agora no encontro de Rodrigo de frango e vai marcar F. Está aqui. Existe uma tática dentro desse tópico de associação lógica, quando a gente monta essa tabela, chamada de preenchimento automático. Essa estratégia determina que em cada linha do grupo de informações só pode existir um único V. Ou seja, no caso aqui de Pedro usar camisa azul. Ora, se Pedro usava camisa azul, é porque nem João nem Rodrigo usavam camisa dessa cor. Então, a gente já pode aqui preencher automaticamente essas duas informações com F. Da mesma maneira, se a pessoa que usa camisa verde pediu carne, então é porque a pessoa que pediu de camisa azul e a de camisa branca não pediram carne. Ok? Então, isso aqui é o preenchimento automático que a gente pode fazer até o momento. Agora, note a frase que o enunciado apresentou para julgarmos. Se João pediu peixe, então Rodrigo não usava camisa branca. O que é que a gente vai fazer? A gente vai considerar, por hipótese, que essa frase está correta. Vamos julgá-la assim e preencher a tabela dessa maneira. Se surgir alguma contradição, já sabemos que o item está falso. Vamos lá? João pediu peixe. Aí a gente vai na linha e na coluna de João e marca essa informação como verdadeira, né? João pediu peixe. Tá aqui, olha. Marcamos aqui de verdadeiro. E as demais, Alex? Por preenchimento automático, se cada pessoa só pedir um tipo de prato, então a gente já pode marcar aqui que João não pediu nem carne nem frango, só foi peixe. Então, Rodrigo não usava camisa branca. Vamos agora achar aqui, relacionar Rodrigo com a cor branca, marcando com F, já que ele não usava camisa branca. Ora, já vimos aqui que Rodrigo já tem dois Fs aqui relacionados a cores. Então, a gente automaticamente já pode concluir que, na verdade, a cor de camisa de Rodrigo era verde. E por preenchimento automático, marcamos aqui que nem João nem Pedro usava essa cor de camisa. E a gente já consegue determinar aqui qual é a cor da camisa dos demais, meus amigos. Note só, no caso aqui de João, a cor dele só pode ser branca. E na de Pedro aqui, a gente já sabe que a dele ali ficou como um verdadeiro na azul, então com certeza ele não usava camisa branca. Então aqui a gente já conseguiu determinar
a informação relacionada às cores da camisa de cada uma das pessoas envolvidas. Olha, a pessoa de camisa verde pediu carne. E essa pessoa que está de camisa verde, a gente já encontrou quem foi. Olha só, foi Rodrigo, né? Rodrigo que pediu, que está de camisa verde. Então a gente já pode marcar aqui também Rodrigo como sendo verdadeiro. Ele que pediu a carne porque ele que usou a camisa verde. E por preenchimento automático a gente já elimina aqui em Rodrigo essa linha. E também já pode aqui com relação a João ter comido peixe, que não foi nem Pedro e nem Rodrigo. E também marcamos essa daqui com relação a Pedro. E por fim, indicamos aqui como sendo verdadeiro, né, por eliminação, que quem comeu frango foi Pedro. Dessa maneira, meus amigos, podemos agora construir a nossa tabela resultado. Sempre numa questão de associação lógica, você precisa construir uma tabela similar a essa, que vai resumir de uma maneira muito mais prática as informações que até o momento você conseguiu obter. Veja, no caso de João, qual foi o prato que João escolheu? É possível notar que João escolheu peixe, não é verdade? Então a gente vai aqui no encontro dessas duas células e preencher essa informação sobre João. Já no caso de Pedro, o prato que ele comeu foi frango. E Rodrigo, por fim, o prato dele foi carne. Agora, quanto a cores da camisa, no caso de João, a cor da camisa dele foi branca. No de Pedro, a cor foi azul. E no Rodrigo, foi verde. Portanto, meus amigos, utilizamos a afirmação apresentada no item e não obtivemos nenhuma contradição. Pelo contrário, foi permitido que a gente circularizasse todas as informações e não apresentou nenhuma contradição, de modo que o item está certo. Vamos lá, mais uma questão? Na tela. Em um restaurante, João, Pedro e Rodrigo pediram pratos de carne e frango e peixe. Não necessariamente nessa ordem, mas cada um pediu um único prato. As cores de suas camisas eram azul, branco e verde. Pedro usava camisa azul, a pessoa de camisa verde pediu carne e Rodrigo não pediu frango. Essas informações podem ser visualizadas na tabela abaixo, em que o cruzamento de uma linha com coluna, V corresponde a fato verdadeiro e F a fato falso. Está aí a coluna. Essa outra coluna que eu desenhei aqui, a parte azulzinho, para você, é a coluna resultado. Sempre numa questão de associação lógica, você precisa construir essa coluna à parte, relacionando de maneira resumida as informações que você já vai obtendo como resultado e talvez nem necessite ir até a final da resolução da questão já para matar o item e poder ter a conclusão exata. Vamos continuar. Considerando a situação apresentada e no que couber o preenchimento da tabela acima, julgue o item seguinte. As informações apresentadas na situação em apreço e o fato de João ter pedido peixe não são suficientes para se identificarem a cor da camisa de cada uma dessas pessoas e o prato que cada uma delas pediu. Vamos analisar a situação que o enunciado apresente. Note que estamos trabalhando com 3 grupos de informações. O primeiro é o nome das pessoas envolvidas. O segundo grupo é os tipos de pratos que essas pessoas pediram: carne, frango e peixe. E o terceiro grupo de informações são as cores de suas camisas: azul, branco e verde. Em seguida, vai nos dando aqui algumas informações que são fundamentais para a gente seguir a nossa análise. A primeira, Pedro usava camisa azul. Com base nessa informação, o que é que a gente vai fazer? Vamos até a linha e até a coluna relacionado à camisa azul e a Pedro e colocar V como sendo um fato verdadeiro. E a questão já fez isso. Está aqui para você, ó. Na coluna relacionada a Pedro e na linha relacionada à camisa azul, está aí marcado como V. Aí tem uma regra interessante chamada de preenchimento automático, que nos diz que em cada uma dessas linhas ou colunas só pode ter um V. As demais informações automaticamente a gente já pode marcar como F. Por quê? Porque veja, no caso de João, a cor da camisa dele só pode ser uma. E não é mais
azul porque essa só pertence a Pedro. Da mesma maneira acontece com Rodrigo. Em seguida, o enunciado nos diz que a pessoa de camisa verde pediu carne. Vamos agora relacionar essas duas informações, que já está aqui para você. A pessoa que comeu carne e a pessoa que está vestindo camisa verde. Já podemos, então, marcar como F as demais aqui informações. Ó. Já marcamos, podemos eliminar essas opções. Muito bem. E depois nos diz que Rodrigo não pediu frango. Já está marcada também essa informação aqui embaixo. Olha. E aí a gente não tem como fazer o preenchimento automático porque não é uma valoração verdadeira, é falsa. Né? Então a gente já não tem como dizer aqui quem é verdadeiro nessas outras duas hipóteses. Mas veja que o enunciado, o item aqui apresentado, diz para nós o seguinte: as informações apresentadas na situação em apreço. E note, o fato de João ter pedido peixe. Vamos marcar isso na tabela? João pediu peixe. Relacionando as duas informações aí, olha, a gente vai relacionar João com peixe. Marcar aqui verdadeiro. Logo, se isso é verdadeiro, é porque as demais opções aqui são falsas. Ou seja, João, se pediu peixe, não pediu nem carne nem frango. E da mesma maneira, se foi João que pediu peixe, não foi nem Pedro e nem Rodrigo que pediram peixe. Perceba, meus amigos, então, que já podemos marcar. Olha, se a pessoa que pediu frango não foi nem João nem Rodrigo, é porque só pode ter sido Pedro. Já que tivemos mais uma informação para nós. E se foi ele, então não foi Pedro aqui que pediu carne. Mas, na verdade, o que ele pediu aqui, quem pediu carne foi Rodrigo. Olha só as informações que a gente já conseguiu obter. Da mesma maneira, olha só, diz aí que a pessoa de camisa verde pediu carne. Então, a gente já vai analisar. Quem foi que pediu carne? Ora, foi Rodrigo. Então, é porque Rodrigo é a pessoa que está de camisa verde. Então, a gente vem aqui em Rodrigo e põe V para ele. Se foi ele que está de camisa verde, é porque não foi nem João, vou botar de vermelhinho aqui, não foi nem João e nem Pedro. Certinho? Então, também, se foi Rodrigo, se é aqui Rodrigo, né, que ele está de camisa verde, é porque com certeza ele não está nem de camisa branca nem azul. E da mesma maneira, se João não está nem de camisa azul e nem de camisa verde, é porque ele só pode estar de camisa branca. E Pedro aqui a gente complementa, né, nesse preenchimento automático as informações. Então, meus amigos, perceba que a gente já tem todas as informações necessárias para preencher a nossa tabela resultado. Vamos preenchê-la? Agorinha. Veja só, no caso de João, qual foi o prato que ele pediu? Ora, João ele pediu exatamente peixe. Então, João pediu peixe. Até o enunciado falou isso, né? Que esse é um fato já certo. E de João, qual foi a cor da camisa dele? Ora, a gente já viu, a cor da camisa dele foi branca. Branca. Pedro, qual foi o prato que ele pediu? Pedro pediu frango. E qual foi a cor da camisa de Pedro? A cor da camisa de Pedro foi azul. E por fim, Rodrigo. Vamos ver? Rodrigo, até por eliminação, né? Até por eliminação, o prato que ele pediu aqui, veja só, foi carne. E no caso da cor da sua camisa, foi verde. Portanto, meus amigos, as informações apresentadas na situação do enunciado e o fato de João ter pedido peixe, na verdade, olha só, ao contrário do que diz o enunciado, são sim suficientes para se identificar as demais informações, né, como cor do prato, a cor da camisa e o prato que cada uma dessas pessoas pediram, de modo que o item está errado. Em um restaurante, João, Pedro e Rodrigo pediram pratos de carne, frango e peixe, não necessariamente nessa ordem, mas cada um pediu um único prato. As cores de suas camisas eram azul, branco e verde. Pedro usava camisa azul, a pessoa de camisa verde pediu carne e Rodrigo não pediu frango. Essas informações podem ser visualizadas na tabela abaixo, em que o cruzamento de uma linha com coluna
V corresponde a fato verdadeiro e F a fato falso. Considerando a situação apresentada e no que couber o preenchimento da tabela acima, julgue o item seguinte. Das informações apresentadas, é possível inferir que Pedro pediu frango. Será mesmo? Veja que no enunciado estamos trabalhando com 3 grupos de informações. O primeiro são o nome das pessoas envolvidas. O segundo grupo diz respeito aos pratos que eles pediram: carne, frango e peixe. E o terceiro são as cores de suas camisas, que podem ser azul, branco e verde. Em seguida, nos é dada algumas informações. Por exemplo, Pedro usava camisa azul. Com base nessa informação, o que é que a gente vai fazer? Vamos preencher essa tabela. Na verdade, já veio aí pré-preenchida com essas informações. Note, vamos relacionar a coluna relativa a Pedro com a linha relacionada à cor de camisa. Veja, Pedro está aqui e a linha relacionada à cor de camisa azul está aqui, de modo que a interseção entre elas, né, na matriz aí, na tabela, resulta em verdadeiro, é um fato verdadeiro. Na sequência, é dito que a pessoa de camisa verde pediu carne. Vamos relacionar a informação? Olha só, a pessoa que pediu a carne com a pessoa que usou a camisa verde, de modo que a gente preenche aqui com verdadeiro. E depois, dito por fim, que Rodrigo não pediu frango. Então a gente vai aqui na coluna e linha relacionada a frango e a Rodrigo e podemos marcar como falso, já que Rodrigo não pediu frango. Na sequência, uma tática importante que você precisa ter em mente relacionada à associação lógica quando você monta essas tabelas é que em cada linha só pode ter uma única valoração verdadeira. Ora, como consequência, vem a ideia do preenchimento automático. Se, por exemplo, João está usando camisa azul, é porque as demais pessoas não usaram camisa azul, então a gente pode marcar com a letrinha F, porque os demais vai ser falso para eles. Vamos aplicar isso aqui à nossa questão. Com relação à cor de camisa, olha que interessante. Pedro usa camisa azul, então nem João e nem Rodrigo vão usar camisa azul. Da mesma maneira, se Pedro está usando aqui camisa azul, é porque ele não usa nem branca nem verde. A pessoa de camisa verde come carne, então é porque a pessoa que está de camisa branca e está de camisa azul não come carne. Da mesma maneira, se a pessoa que está de camisa verde come carne, então é porque ela não come nem frango nem peixe. Note que quando a gente tem uma valoração falsa, nos dada informação falsa, não tem como a gente preencher automaticamente, usar essa estratégia. Tudo bem? Mas note, meus amigos, a questão diz, das informações apresentadas, é possível inferir que Pedro pediu frango. Será que a gente pode inferir isso? Note, meus amigos, que a pessoa de camisa verde pediu carne. Ora, se Pedro ele está de camisa azul, então logicamente não foi ele que comeu carne. Então a gente já marca de falso aqui o encontro de carne com Pedro. Então, meus amigos, pelo que vimos já até aqui, essas são as conclusões a que chegamos. Estão todas já aqui na tabela. E note que não é possível inferir que Pedro pediu frango. A gente já relacionou tudo o que era possível e mesmo assim não foi possível colocar aqui no encontro de Pedro com frango um V aqui. Não é possível. Se a gente fizesse isso, a gente estaria inferindo uma informação que não é legítima, não é certeza 100%, de forma que o item está de fato errado. Preciso chamar a sua atenção para o fato de que nesta prova o CESP fez várias questões com essa mesma situação, com essa mesma tabela. Algumas pessoas erraram porque utilizaram informações de outros itens, mas que não era dessa mesma questão. E acabaram dizendo que sim, era possível inferir isso, mas não com base apenas só nessas informações até o momento. Era possível inferir isso com informações de outras questões que não essa. Então tomem cuidado, ok? Voltando aqui à nossa lista de assuntos, depois de examinarmos esse primeiro tópico previsto no seu edital,
vamos agora partir para a análise do segundo tópico previsto na matéria de raciocínio lógico. Estou falando para você desse tópico que é o maior de todos dessa matéria. Por quê? Ele é muito amplo, meu amigo, a maneira como o CESP apresenta essas informações. Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial. Vamos parar por aí. Esses dois primeiros tópicos, eles são amplos demais. Raciocínio verbal e raciocínio matemático. Nesses dois, então, aqui outras bancas chamam isso aqui como resolução de situações problemas. Resolução de problemas aritméticos. Então, é aquelas situações, aqueles famosos problemas de matemática, em que por meio de lógica e das operações fundamentais da matemática, você tem condição de resolver. Então, é muito importante que você pratique bastante esse tipo de questão. Neste sentido, eu trouxe para você algumas questões super recentes, em que o CESP já cobrou esse assunto. Veja aí agora na tela. Diz que em um aeroporto, 30 passageiros que desembarcaram de determinado voo e que estiveram nos países A, B ou C, nos quais ocorre uma epidemia infecciosa, foram selecionados para ser examinados. Constatou-se que exatamente 25 dos passageiros selecionados estiveram em A ou em B. Nenhum desses 25 passageiros esteve em C e 25 desses passageiros esteve em A e em B. Com referência a essa situação hipotética, julgue o item que se segue. Considere que, separando-se o grupo de 25 de passageiros selecionados que visitou o país A, o que visitou o país B e o que visitou o país C, seja verificado em cada um desses grupos que pelo menos a metade dos seus componentes, olha só, pelo menos a metade dos seus componentes era do sexo masculino. Nessa situação, conclui-se que o grupo de 30 passageiros selecionados tem, no máximo, 14 mulheres. Vamos examinar, meus amigos. Analisar por partes. Quantas mulheres terá no grupo A, no grupo B e no grupo C? O enunciado diz que 25 desses 30 passageiros selecionados estiveram em A ou em B. Ora, dos 25, a gente tem, já que é pelo menos metade, 13 são homens. Restam, portanto, no máximo 12 mulheres. Então, aqui, olha, com relação a A e B, a gente vai ter no máximo 12 mulheres. E com relação a C? Bem, a questão diz que desses 25 passageiros que estiveram em A ou em B, nenhum deles estiveram em C. Como são 30 passageiros, a gente conclui que 5 deles estiveram em C. Como é pelo menos metade é do sexo masculino, então a gente tem 3 homens e no máximo 2 mulheres. Portanto, aqui temos 2. Somando, a gente conclui que de fato temos 14 mulheres no máximo nesse grupo de 30 passageiros, de modo que o item está certo. Em um aeroporto, 30 passageiros que desembarcaram de determinado voo e que estiveram nos países A, B ou C, nos quais ocorre uma epidemia infecciosa, foram selecionados para ser examinados. Constatou-se que exatamente 25 dos passageiros selecionados estiveram em A ou em B, nenhum desses 25 passageiros esteve em C e 6 desses 25 passageiros estiveram em A e em B. Com referência a essa situação hipotética, julguem o item que se segue. Se 11 passageiros estiveram em B, então, olha o comando, mais de 15 estiveram em A. Veja que está se tratando aqui de conjuntos. Diz inicialmente que 25 dos 20 passageiros estiveram em A ou em B. Logo, o número de elementos da união A ou B é igual a 25. Depois diz que 6 desses 25 passageiros estiveram em A e em B. O I aqui representa a interseção entre os conjuntos. No comando aqui dá que 11 passageiros estiveram em B, ou seja, o número de elementos de B é igual a 11. E por fim, pergunta, mais de 15 estiveram em A? Queremos então saber qual é o número de elementos de A. Essa é a nossa incógnita. Amigos, qual será a fórmula que a gente vai usar? É aquela tradicional fórmula do número de elementos da união de conjuntos. É a equação fundamental dos conjuntos.
ou seja, número de elementos da união, é igual à soma do número de elementos do primeiro conjunto mais o do segundo conjunto menos a interseção entre eles. Substituindo os dados, vamos ficar: a união é 25, igual à incógnita, que é o número de elementos de A, mais número de elementos de B, que é 11, menos a interseção, que é 6. Isolando a incógnita, vamos obter 25 menos 11 menos 6 dá 5, passando para o outro lado, subtraindo. Portanto, o nosso resultado vai ser 20. Esse número é realmente superior a 15, de modo que o item está certo. O preço do litro de determinado produto de limpeza é igual a 32 centavos. Se um recipiente tem a forma de um paralelepípedo retângulo reto, medindo internamente 1,2 Dan vezes 1,25 centímetros vezes 0,08 hectômetro, então o preço que se pagará para encher esse recipiente com o referido produto de limpeza será igual a... Queremos saber o preço para encher. Veja, meus amigos, o primeiro passo é colocar todas as medidas aí do paralelepípedo em metros. Então, temos aqui a primeira, DAM, o segundo o centímetro, segundo o hectômetro. Então, vamos lá. Primeiramente, é preciso saber que um decâmetro corresponde a 10 metros. Tá? Então, é preciso lembrar, né? Decímetro é menor do que o metro, já o decâmetro é maior. 1 centímetro equivale a 0,01 metro. E por fim, o hectômetro. 1 hectômetro também é maior que 1 metro e é maior do que o decâmetro. Ele corresponde a 100 metros. Dessa maneira, o volume do recipiente vai ser correspondente à multiplicação das três medidas. Então, vai ficar, olha, 1,2 decâmetro mais 1 decâmetro em metro equivale a 10 metros. Então, 1,2 vezes 10, vezes 125 centímetros, mas aqui é 0,01 para corresponder ao metro, vezes 0,08 hectômetro, vezes 100 para bater com o metro. Olha, 1,2 vezes 10 dá 12, vezes 125 vezes 0,0001 dá 1,25, vezes 0,08 vezes 100 dá 8. Multiplicando então esses três números, a gente obtém que o volume é igual a 120 metros cúbicos. Como um metro cúbico corresponde a 1000 litros, ficamos então com isso aqui correspondendo a 120.000 litros. É dito que cada litro custa 32 centavos, de modo que o preço a ser pago é igual a 120.000 vezes 0,32. Isso corresponde a R$ 38.400. A alternativa correta, letra E. João Pedro e Tiago, três investidores amadores, animados com a popularização das criptomoedas, investiram 12, 14 e 24 mil reais, respectivamente, em moeda virtual. Após uma semana do investimento, eles perceberam que o prejuízo acumulado era de 8 mil reais. Deveria ser dividido entre os três em proporção direta aos valores investidos. Nessa situação, em caso de desistência do investimento após a constatação do prejuízo, João, Pedro e Tiago receberão, respectivamente, as quantias em reais de... A questão inicia dizendo qual é a parte de cada uma, dá o total de do valor que tem a ser distribuído e diz que tem que ser de forma direta. Bem, quando você estiver trabalhando com a proporção direta, você vai trabalhar com razão, tá bom? Proporção inversa, você trabalha com a multiplicação da parte de cada pessoa envolvida. Chamando a parte de João de J, você vai dividir pelo que cabia a ele, ou seja, 12 mil. E vamos somando com as frações relativas a cada pessoa. Pedro, 14 mil, mais Tiago, 24 mil.
Isso tudinho fica igual a uma constante de proporcionalidade que a gente chama de K. Bem, a soma de todas as partes tem que dar R$8.000. É esse valor que a gente vai distribuir. Ou seja, estamos falando que a soma de J mais P mais T é igual a R$8.000. Tem uma propriedade lá da proporcionalidade que a gente chama de propriedade da soma dos antecedentes. Então, a gente pode somar os valores aqui do numerador e somando no denominador os seus valores. Então, vai ficar J mais P mais T, a gente já sabe que dá 8.000. E no denominador, 12.000 mais 14.000, 26.000, mais 24.000, isso dá 50.000. Isso tudo é igual a K, de modo que a gente obtém que K é igual a 8.000 dividido por 50.000, dá 0,16. Muito bem, achamos o valor da constante de proporcionalidade. Alex, o que vamos fazer agora, já que achamos esse valor? Perceba que cada fração aqui, olha, ela é igualada à constante de proporcionalidade. Isso acontecendo, o denominador vai passar multiplicando pelo K, não é isso? Então, para achar a parte de cada pessoa aqui, basta eu passar multiplicando esse valor e substituo o valor de K, faço a multiplicação e tchau. Vamos fazer isso? Então, no caso de J, vai ser igual a 12.000 vezes K, mas K é 0,16. Resolvendo essa operação, você encontra que a parte dele aqui é 1.920. Pedro vai ser igual a 14.000, multiplicado também por 0,16, que dá 2.240. E Tiago fica 24.000, multiplicado por 0,16, e isso resulta em 3.840. Alex, terminamos a questão? Não, meus amigos, não terminamos. O que a gente achou aí foi o valor que cabe a cada um dos envolvidos, o prejuízo que vai caber a eles. Mas a questão quer saber, após eu retirar do valor inicial que a pessoa investiu esse prejuízo, com quanto ela vai ficar? Vamos então fazer essa subtração. Bem, no caso de João, esse valor para ele vai ser igual ao seguinte, ó, João vai ser 12.000 menos 1.920. Isso dá R$10.080. Já Pedro vai ser 14.000 menos 2.240. Isso dá R$11.760. E Tiago é 24.000 menos 3.840, que resulta em R$20.160. Agora sim, meus amigos, acabamos de fazer os cálculos necessários que nos permite concluir que a alternativa correta é a letra B de bola. Veja que o nosso objetivo consiste em obter a menor quantidade possível de notas. Logo, devemos trabalhar com notas de maior valor. Então, a gente pode distribuir na moeda corrente brasileira esse valor nas seguintes notas. 55 notas de R$100, isso vai totalizar R$5.500. Também mais uma nota de R$50, de modo que vai ter aqui mais 50. E uma nota de R$5. Veja que o total foi respeitado, R$5.555. E quantas notas tivemos? 57. Veja que essa quantia não é superior a 60, de modo que o item está errado. Em uma operação de busca e apreensão na residência de um suspeito de tráfico de drogas, foram encontrados R$5.555 em notas de 2, de 5 e de 20. A respeito dessa situação, julgue o item seguinte. É possível que mais de 2.760 notas tenham sido apreendidas na operação. Perceba que o valor indicado, 5.555, termina no número 5, de modo que pelo menos uma nota é de R$5. Concordam? Vamos supor que todo o restante, ou seja, R$5.550, seja composto apenas de cédulas de R$2.
Quantas cédulas teremos nesse caso? Ora, basta pegar esse valor, 5.555, e dividir por 2. Isso vai nos dar 2.775 notas de R$2. Portanto, é sim possível que tenhamos mais de 2.760 notas, de modo que o item está certo. Muito bem, então é assim que aparecem as questões de prova de raciocínio matemático, raciocínio verbal. Você tem que ter condição de interpretar o raciocínio verbal que aparece na questão e transformar isso no raciocínio matemático. Juntando os dois, você traduz para a linguagem matemática e aí fazer conta, né, depois disso, ok? Vamos ao próximo assunto. Agora é o raciocínio sequencial. Esse tópico não é tão comum que o CESP cobre ele. Do que se trata isso? É aquelas questões que apresentam para você uma sequência numérica ou de letras, de figuras, em que você precisa identificar qual é o padrão que aquela sequência obedece. Você conhecendo o padrão, aí você tem condição de saber, afinal de contas, qual vai ser o próximo elemento dessa sequência. É assim que geralmente esse tipo de questão é cobrada. Tem mais intensidade de cobrança isso na Fundação Carlos Chagas. O CESP dificilmente cobra esse tipo de questão. Mesmo assim, eu trouxe uma questão aqui para a gente resolver juntos. Veja aí na tela. O enunciado diz: na sequência numérica 23, 32, 27, 36, 31, 40, 35, 44, XYZ, o valor de Z é igual a 43. Temos que julgar se essa afirmação está correta ou está errada. Bem, em questões como essa, de sequência numérica, a gente precisa buscar a lógica existente em sua formação, que pode ser dos mais variados tipos. Podemos ter, por exemplo, uma sequência que todos os números são múltiplos de 7. Da mesma forma, podemos ter uma sequência em que todos os números começam com a letra D. Agora, no caso dessa questão em si, a gente precisa ver qual é o padrão que esses números estão seguindo. E note que, na realidade, a gente tem duas sequências intercaladas. Eu vou destacar e vai ficar mais fácil você observar. Veja que o primeiro número é o 23. Aí, pulando o número seguinte, aí a gente vem para o 27. Pula mais um, ó. Então, essa é a primeira sequência que a gente tem na questão. Qual é o padrão que a gente observa aí nessa sequência? Que está aumentando de número em número mais 4. Concorda comigo? Você vai, ó, do primeiro para o segundo elemento da sequência são acrescentados 4 unidades. E assim vai, meus amigos, sucessivamente, aumentando sempre 4 unidades. Seguindo esse padrão, você vai ter aqui, ó, que no caso do 35, com mais 4, vai ter o que aqui? O x vai ser igual ao quê? A 39. Com mais 4, você vai ter 39 mais 4, 43. Ou seja, o número Z é realmente 43, de modo que o item está certo. É assim que geralmente aparecem as questões de sequências numéricas. É muito importante então que você treine, que embora seja raro o CESP cobrar, pode sim aparecer na sua prova. Vamos voltar lá aos tópicos previstos no edital para observarmos o que mais que pode ser cobrado de você. Olha, o próximo assunto que também pode haver uma cobrança do CESP é esse aqui, ó, orientação espacial e temporal. Como é que esse assunto pode ser cobrado, né, meus amigos? Esse assunto costuma ser cobrado por algumas bancas. O CESP tem menos intensidade em cobrá-lo também da seguinte maneira. Por exemplo, orientação espacial, né? Você começar a tratar de uma questão que envolve distância entre cidades, distância entre pessoas, pessoas que estão na fila em determinadas posições, geralmente questões desse tipo. Já na orientação temporal, diz respeito basicamente à contagem de horas de relógio. É isso mesmo. Por exemplo, diz que um evento começou às 14 horas 36 minutos e 10 segundos. Esse evento tem duração prevista de 2 horas e 45 minutos de duração. Qual é o horário que vai terminar? Então você precisa fazer a contagem desse tempo.
Para isso, não esqueça, né? 1 minuto tem 60 segundos, por sua vez, 1 hora tem 60 minutos, logo 1 hora tem 3.600 segundos. Então, esse tipo de informação aí é básico que você saiba. Pode ser também que a questão de orientação temporal cobre de você o conhecimento de calendário. Você precisa conhecer os meses do ano que tem 31 dias, os meses que tem 30 dias, fevereiro é um que tem 28, quando é ano bissexto tem 29 dias. Você precisa saber quando é que acontece o ano bissexto. Sabemos que é de 4 em 4 anos. Como é que eu faço para saber? Por exemplo, o ano de 2022 vai ser um ano bissexto? Tem uma dica para você, olha, todo ano bissexto, basta você pegar os 2 últimos números lá e dividir por 4. Tem que dar uma divisão exata. O ano bissexto vai acontecer isso. Por exemplo, o ano de 2020 é um ano bissexto, porque a gente pega 20 e divide por 4, dá uma divisão exata. Já 2018, a gente pega 18 dividido por 4, não é uma divisão exata, logo 2018 não é um ano bissexto. Tá bom? Então, esse tipo de questão de orientação espacial e temporal pode aparecer na sua prova e você vai com certeza arrebentar. Vamos lá, seguindo agora, você tem o terceiro tópico previsto no seu edital. No que vai tratar esse terceiro tópico previsto no edital? Ele fala aí, ó, compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz de forma válida a conclusões determinadas. Eu costumo chamar nos meus cursos esse assunto de implicação lógica. Significado, né, o conceito do assunto de implicação lógica é esse: conjunto de afirmações cujo encadeamento lógico resultará em uma conclusão, que é essa que o enunciado vai querer de você. A conclusão deverá ser necessariamente verdadeira para as premissas que o enunciado apresentar. Como é que isso é cobrado em prova de concurso, né? Existem 2 tipos de questões de implicação lógica. No conjunto de informações trazido no enunciado, vai ter uma proposição simples ou uma conjunção. Uma das proposições apresentadas ou vai ser uma proposição simples ou uma conjunção. Essa daqui é que você tem que torcer para aparecer na sua prova. Por quê? Porque ela é a mais simples de resolver. Você vai começar sempre fazendo uma hipótese, considerando uma das proposições apresentadas como sendo verdadeira e vai seguindo, né, as demais e ver se não acha nenhum absurdo. Como se trata aqui de uma proposição simples e de conjunção, são os casos em que só há um jeito delas serem verdadeiras, né? Então, por isso que é bom começar por ela. Já o outro caso, o tipo 2, ela não tem no enunciado nenhuma proposição simples e nenhuma conjunção. E aí você também vai trabalhar da mesma forma, mas vai trazer um pouco mais de trabalho. E como é que vai ser esse trabalho de cada um tipo? Vamos lá no tipo 1, olha só. O primeiro passo que você vai fazer para resolver esse tipo de questão. Você vai considerar as premissas como verdadeiras e, com conhecimento das tabelas verdade dos conectivos, você vai descobrir os valores lógicos das proposições simples presentes nas premissas. Segundo passo é verificar entre as opções de resposta aquela que traz uma proposição necessariamente verdadeira diante dos valores lógicos das premissas simples encontradas no passo anterior. Então vai ser assim. Aí o enunciado vai apresentar lá suas várias proposições. Você precisa saber o valor lógico de cada proposição simples que formam as diversas proposições compostas, porque nas opções de resposta vai ter algumas lá que você necessariamente vai precisar saber o valor lógico dessas proposições simples, ok? Aí você tem condição de saber quando você estabelece uma hipótese inicial, considerando tudo como verdadeiro, e vai vendo de acordo com o valor lógico. Ah, o sim então só é falso quando tem o vera ficha, a conjunção só é falso quando ambas as partes são verdadeiras, só é verdadeira quando ambas as partes são verdadeiras. E aí você vai trabalhando. O segundo caso, o tipo 2, tem um passo a mais. Veja, você vai atribuir, no primeiro passo, um valor lógico para uma das proposições simples, preferencialmente aquela que mais se repete. Depois, você só vai substituir esse valor lógico nas premissas, nas demais frases, que serão consideradas verdadeiras, e observar se irá aparecer alguma contradição entre os resultados obtidos. E o terceiro, aí você vai fazer a mesma coisa que está no passo anterior do tipo 1, né?
você vai verificar entre as opções de resposta aquela que traz alguma proposição necessariamente verdadeira diante dos valores lógicos das proposições simples encontradas no passo anterior. Ok, meus amigos? Então esse é o tópico de implicação lógica extremamente cobrado nos concursos. Eu acho, arrisco dizer que a sua prova vai trazer uma questão de implicação lógica. Então é bom você revisar esse assunto. Muito bem, meus amigos, terminamos aqui a nossa revisão completa voltada ao concurso de técnico tributário da Cefaz Rio Grande do Sul. Como disse, nosso objetivo não era ver assim um fininho detalhe como meus alunos tiveram a oportunidade de observar durante o curso, mas aqui revermos os tópicos principais e como isso tem sido cobrado pelo CESP. Na descrição do vídeo está disponível para você os slides desse material. Então clique aqui para você baixar toda a apresentação que fizemos. Se inscreva em nosso canal para que você continue a receber esses vídeos assim que são publicados. E claro, curte aqui o vídeo para valorizar o nosso trabalho, ok? E lembrando que aqui no Exponencial Concurso ainda continua a nossa Black Friday durante todo o mês de novembro, 40% de desconto em todos os cursos do site, tá bom? Forte abraço e bons estudos!